O segundo livro das Crônicas, capítulo 20. Algum tempo depois, os exércitos dos Moabitas e dos Amonitas, junto com os Meunitas, invadiram o país de Judá. Alguns homens vieram e disseram a Josafá: um exército enorme do país de Edom veio do outro lado do Mar Morto para atacar o Senhor. Eles já conquistaram a cidade de Hazazão Tamar. Hazazão Tamar e Fonte de Gede são o mesmo lugar. Josafá ficou com medo e orou a Deus, o Senhor, pedindo socorro. Depois deu ordem para que todo o povo de Judá jejuasse. Todos se reuniram para pedir socorro ao Senhor. De todas as cidades do país, o povo veio a Jerusalém. A gente de Judá e de Jerusalém se reuniu no pátio novo do templo, e Josafá se pôs de pé no meio deles e orou assim: Ó Senhor, Deus dos nossos antepassados, Tu és o Deus do céu e governas todas as nações do mundo. Tu és forte e poderoso, e ninguém pode resistir ao Teu poder. Tu és o nosso Deus. Expulsaste os moradores desta terra de diante do Teu povo de Israel e deste a terra deles para sempre a nós, os descendentes de Abraão, Teu amigo. O Teu povo tem morado nesta terra, e aqui construímos um templo em Tua honra. Nós dissemos assim: se alguma desgraça cair sobre nós como castigo, seja guerra, ou doenças, ou falta de alimentos, então nos ajuntaremos em frente deste templo, onde Tu moras, e no nosso sofrimento clamaremos a Ti, pedindo socorro. E Tu atenderás o nosso pedido. Agora, os Amonitas e os Moabitas, junto com os Edomitas, invadiram o nosso país. Quando os nossos antepassados estavam vindo do Egito, Tu não os deixaste invadir as terras daqueles povos. Por isso, os nossos antepassados se desviaram delas e não destruíram aqueles povos. Mas agora eles nos pagam assim. Estão nos atacando para nos expulsar da terra que nos deste para sempre. Oh, nosso Deus, castiga essa gente, pois não somos bastante fortes para resistir a esse enorme exército que está avançando contra nós. Não sabemos o que fazer e olhamos para Ti, pedindo socorro. Todos os homens de Judá estavam ali de pé, em frente do templo, junto com as suas mulheres e os seus filhos, e até as crianças de colo. De repente, o Espírito de Deus desceu sobre um levita que estava ali no meio do povo. Chamava-se Jaaziel e era descendente de Asaf. Jaaziel era filho de Zacarias, neto de Benaías, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias. Jaaziel disse: Povo de Judá, moradores de Jerusalém e rei Josafá, prestem atenção. Escutem isto que o Senhor Deus diz. Não se assustem. Não fiquem com medo deste enorme exército, pois a batalha não é contra vocês, mas contra mim. Amanhã vocês os atacarão quando eles vierem pela subida de Ziz. Vocês se encontrarão com eles no fim do vale que dá para o deserto de Jeruel. Quando os encontrarem,
vocês não precisarão lutar. Fiquem parados ali e verão como o Senhor Deus salvará vocês. Povo de Judá e moradores de Jerusalém, não se assustem, nem fiquem com medo. Marchem contra os inimigos amanhã, pois eu, o Senhor, estarei com vocês. Então o rei Josafá se ajoelhou e encostou o rosto no chão. E todo o povo de Judá e os moradores de Jerusalém também se ajoelharam na presença de Deus, o Senhor, e o adoraram. Aí os levitas, que eram descendentes de Coate e de Corá, começaram a louvar o Senhor, o Deus de Israel, em voz bem alta. Na manhã seguinte, todos se levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá ficou de pé e disse: Povo de Judá e moradores de Jerusalém, escutem! Confiem no Senhor, seu Deus, e estarão seguros. Confiem nos profetas dele, e tudo que vocês fizerem dará certo. Depois de consultar o povo, Josafá ordenou que alguns cantores vestissem roupas sagradas e marchassem à frente do exército, louvando a Deus e cantando assim: Louvem a Deus, o Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Logo que começaram a cantar, o Senhor Deus causou confusão entre os moabitas, os amonitas e os edomitas, e eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os edomitas e os destruíram completamente. Depois os amonitas lutaram contra os moabitas, e os dois lados também acabaram se destruindo. Quando o exército de Judá chegou a um lugar alto no deserto, eles viram o chão coberto de mortos. Ninguém tinha escapado com vida. Aí Josafá e os seus soldados avançaram e começaram a pegar tudo o que havia no acampamento inimigo. Encontraram muitos animais de carga, armas, roupas e objetos de valor. Levaram 3 dias pegando as coisas, mas havia tanto que não puderam levar tudo. No 4º dia, todos se reuniram no vale de Beraca e louvaram o Senhor. É por isso que aquele lugar se chama Vale de Beraca, até hoje. Depois os soldados de Judá e de Jerusalém, com Josafá à frente, voltaram alegres para Jerusalém. Estavam contentes porque o Senhor Deus lhes tinha dado a vitória na luta contra os seus inimigos. Quando chegaram a Jerusalém, foram até o templo, ao som de música de harpas, liras e trombetas. Quando os outros povos souberam que o Senhor havia derrotado os inimigos de Israel, ficaram todos com medo. Assim o reinado de Josafá continuou tranquilo, pois Deus lhe deu paz com todas as nações vizinhas. Josafá tinha 35 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou em Jerusalém 25 anos. A sua mãe se chamava Azuba e era filha de Sili. Como Asa, o seu pai, havia feito antes dele, Josafá fez o que o Senhor Deus considera certo. Mas os lugares pagãos de adoração não foram destruídos, pois o povo ainda não tinha resolvido adorar somente o Deus dos seus antepassados. Todas as outras coisas que Josafá fez,
desde o começo até o fim do seu reinado, estão escritas na história de Jeú, filho de Hanani, que faz parte da história dos reis de Israel. Mais tarde, o rei Josafá se tornou aliado de Acasias, rei de Israel, que vivia uma vida cheia de maldade. Eles fizeram um acordo para construírem navios que fossem até a Espanha. Os navios foram construídos em Ezion-Geber. Mas Eliezer, filho de Dodavá, profetizou contra Josafá o seguinte: O Senhor Deus vai destruir o que o Senhor construiu, porque o Senhor se tornou aliado de Acasias. Os navios se quebraram e não puderam ir até a Espanha. A vida é um cenário de grandes perigos. Viver é lutar. O poeta disse que a vida é luta renhida, que os fracos abate e os fortes só sabe exaltar. Você que entrou hoje aqui está enfrentando lutas. Algumas delas são maiores que suas forças. Você já não sabe mais o que fazer. As circunstâncias são desesperadoras. A lógica está contra você. As pessoas não acreditam numa vitória. O texto que acabamos de ouvir nos fala que Josafá está enfrentando um problema superior às suas forças. Ele está encurralado por uma confederação de inimigos. Era uma conspiração. A ameaça era real, iminente e mortal. O ataque era certeiro. A derrota inevitável. Uma causa perdida. Não havia nenhum sinal de esperança. Qual é a receita da vitória? Como converter uma situação tão desesperadora? Primeiro, a oração, versículo de 3 a 12. Oramos com mais frequência e mais fervor quando estamos passando por tribulações. As provas não vêm para nos destruir, mas para nos fazer dobrar os joelhos. Então, quando devemos orar? Quando o inimigo nos ataca, versículos de 2 a 4. Josafá convocou a nação para orar na hora do perigo, do cerco, da ameaça. Estamos sendo atacados também. Há uma orquestração do mal atingindo nossas famílias e a igreja. Forças extraterrenas têm agido. O mundo está invadindo as famílias. Há um cerco perigoso. Precisamos orar. Precisamos clamar ao Senhor. Então, quando estamos com medo? Versículo 3. Josafá teve medo e buscou o Senhor. O medo não o afastou de Deus, mas o levou para Deus. Quando os nossos recursos acabam, precisamos buscar aquele que está no trono. E quando não sabemos o que fazer, versículo 12, Josafá fez uma confissão sincera. Primeiro, sentimento de fraqueza. Em nós não há força. Segundo, sentimento de incapacidade gerencial. Não sabemos o que fazer. E terceiro, sentimento de confiança em Deus. Porém, os nossos olhos estão postos em Ti. Como orar? Bom, devemos orar com jejuns, versículo 3. Quem jejua tem pressa. Quem jejua está dizendo que tem algo mais urgente e mais apetitoso que o alimento. Quem jejua tem fome de Deus.
Quem jejua prova que precisa desesperadamente de socorro e de poder. Precisamos jejuar pela nossa vida, família, igreja e nação. Devemos orar em conjunto. Versículo 4. A nação toda se ajuntou. O rei não ora sozinho. Ele convocou o povo. As pessoas vinham de outras cidades para buscar a face de Deus. Precisamos nos reunir para buscar a Deus. Reunimos-nos para muitas coisas, mas oramos pouco. Devemos orar agarrados nas promessas de Deus. Josafá orou com base na soberania de Deus, versículo 6, e nas fiéis promessas de Deus, versículos de 7 a 11. Deus tem zelo pela sua palavra e ele zela em cumpri-la. 2. A palavra de Deus, versículos 13 até 17 e versículo 20. Além da oração, a obediência à palavra é segredo da vitória. O povo de Deus precisa se reunir para ouvir a palavra de Deus, versículo de 13 a 15. Quando a igreja está reunida e unida ali, ordena o Senhor a sua bênção e a vinda para sempre. O nosso Deus é o Deus que fala, e ele fala através da sua palavra. Homens, mulheres, crianças estão em pé diante do Senhor. Eles estavam atentos, abertos, sedentos, e Deus falou com eles. A palavra de Deus é a espada do Espírito. Por ela cremos, por ela vivemos, por ela somos sustentados. Ela é o alimento, ela é a riqueza, ela é a espada do Espírito. Deus fala, mas precisamos dar ouvido à palavra de Deus. Tememos porque duvidamos. O medo é produto da incredulidade. Quando andamos pela palavra, não ficamos contando os inimigos. Não olhamos para as circunstâncias, mas para o Senhor. O povo de Deus precisa compreender, pela palavra, que, se Deus está do nosso lado, somos mais do que vencedores. Versículo 17. A nossa peleja é a peleja de Deus. Quem toca em você, toca na menina dos olhos de Deus. Ele tem zelo da sua vida. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é nossa bandeira. Ele toma a nossa causa em suas mãos. Dele vem a vitória. Não precisamos temer. O povo de Deus precisa compreender que a nossa vitória vem do Senhor e não do nosso esforço. Versículo 17. A vitória vem do Senhor. Ela é vencedor invicto em todas as batalhas. Precisamos confiar e descansar. Deus tratou do sentimento deles, curando-os do medo. Versículo 15b. Não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Deus tomou a causa dele em suas mãos. Versículos 15, 6 e 17. A peleja não é vossa, mas de Deus. Vede o salvamento que o Senhor vos dará. Deus prometeu estar com eles. Versículo 17c. Porque o Senhor é convosco. O povo de Deus precisa compreender que a nossa segurança não está em nossa força, mas no Senhor. Versículo 20. Estamos seguros quando cremos. Estamos seguros quando confiamos na palavra. Somos prósperos quando tomamos posse da palavra. A vitória está em buscarmos a Deus e ouvirmos e obedecermos sua palavra. Terceiro, o louvor. Versículo 18 a 30. O louvor é arma de guerra. Versículo 18 a 21. Josafá não enfrenta o inimigo com um exército, mas com um coral. O louvor foi a arma que Deus pôs na mão do povo para vencer aquela guerra. O louvor
foi a arma que desbaratou o inimigo. O louvor é arma de guerra. O povo não tinha de pelejar, mas louvar. Deus guerreia as nossas guerras, quando nos prostramos para adorar e nos levantarmos para louvar. Em vez de soldados, cantores. Em vez de exército, um coral. O louvor nos põe acima das circunstâncias adversas. Versículos 20 a 21. O louvor é um ato de fé. É confiança inabalável no Deus que age. O louvor não é apenas para a hora da alegria. Ele não é consequência da vitória, mas é a causa da vitória. Talvez até aqui você tenha se queixado, chorado, murmurado pelos seus problemas. Casamento, família, saúde, finanças, emprego, escola. Comece a louvar a Deus. Louve a Deus pelas provações. Louve a Deus pela sua família, pelo seu cônjuge, filhos, emprego. A Bíblia nos ensina, em tudo dai graças. É sempre primavera no coração daquele que louva. Jó diz: o Senhor Deus deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. O louvor muda as circunstâncias humanamente impossíveis. Versículo 22. O louvor aciona a mão de Deus Todo-Poderoso. Nos versos 22 fala, primeiro, que o louvor aciona a mão de Deus Onipotente. Foi Deus quem pôs emboscada contra o inimigo. Segundo, o louvor traz vitória ao acampamento de Deus e confusão e derrota ao acampamento do inimigo. Versículos 22 e 23. O louvor confunde o inimigo. O louvor produziu terror no acampamento do inimigo e paz no arraial do povo de Deus. Versículos 29 e 30. O louvor muda o cenário da vida. O louvor transformou o vale da ameaça em vale de bênção. Versículo 26. Uma ilustração. Paulo e Silas na prisão cantam. A prisão se abre, as cadeias se rompem e a igreja nasce. O louvor é causa da vitória e não apenas resultado da vitória. Versículo 22. O louvor não é apenas para a hora de alegria. Ela não é consequência da vitória. Ela é a causa da vitória. Não espere brotar no céu o arco-íris para louvar a Deus. Louve-o na tempestade. Não espere o vendaval da sua família se acalmar para você louvar a Deus. Louve-o e Deus o converterá em bonança. Não espere sair do vale para louvar a Deus. Louve-o no vale e pelo vale, e Deus o converterá em um manancial. Não espere os muros de Jericó caírem para você tocar as trombetas do louvor. Toque-as para as muralhas caírem. O nosso Deus inspira canções de louvor nas noites escuras. Se paz a mais doce me deres gozar. O louvor nos eleva para mais perto de Deus. Ele nos deixa em sintonia com o céu. Ele nos mostra que Deus está no trono. Ele tira o temor de nosso coração e coloca os nossos olhos em Deus. O louvor é o caminho da vitória. A oração é a batalha. O louvor é o brado de triunfo. A vitória não é o resultado da luta, mas do louvor. O louvor tira os olhos da nossa fraqueza e os coloca na onipotência de Deus. Ficai quietos e vede o livramento do Senhor. O louvor traz a vitória de forma rápida. Versículo 22. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscada e foram desbaratados. Versículos 22. Nada move tão depressa a mão de Deus como o louvor. Quando começamos a louvar, os exércitos de Deus começam a agir e a guerrear por nós. Deus habita no meio dos louvores.
Portanto, não louve a Deus apenas depois que o inimigo fugiu, mas louve-o para fazê-lo fugir. Não convide os cantores para louvar só depois da retirada dos amonitas, mas louve para afugentá-los. Hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o céu, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande